Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C Sharp Windows Forms. Nesta videoaula eu vou iniciar falando sobre o namespace System.io. Nesse namespace, sobre esse namespace, eu tenho englobadas diversas classes que vão tratar o funcionamento e a estrutura do input e o output na plataforma .NET. Com o objetivo de proporcionar uma interface similar para uma ampla gama de dispositivos I/O que um desenvolvedor tem que lidar no seu dia a dia, a plataforma .NET englobou no namespace diversas classes que oferecem os recursos para o tratamento de input e output. Então nós vamos iniciar essa videoaula falando aqui da classe File e Directory, que são duas classes que estão sob o namespace System.io e que, na hierarquia de classe, derivam de Object. Então, essas duas classes, elas nos permitem manipular arquivos mais relacionados com a classe File e diretórios com a classe Directory. Então, com elas nós podemos copiar, mover, renomear, criar, abrir, deletar, anexar arquivos, e essas classes ela expõem membros estáticos, ou seja, são classes que eu não preciso criar uma instância da classe File e da classe Directory. Tá? Eu invoco o nome, né? Invoco o método que eu preciso utilizar, digitando o nome da classe, dou o ponto e o nome do método. Então, essas classes são compostas por membros estáticos, né? E essas classes, elas contêm diversos métodos e propriedades. Aqui consultando a documentação aqui na internet, no MSDN, temos aqui a classe File, né? E aqui a definição fornece métodos estáticos para criação, cópia, exclusão, movimentação, abertura de arquivos, né? E aqui temos os métodos. Eu não vou abordar todos os métodos nessa videoaula, vou abordar os principais, aqueles que nós usamos mais no dia a dia. Então, para isso, nós vamos abrir aqui a nossa ferramenta, que é o Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Ressaltando que essa é uma ferramenta gratuita que você baixa do site da Microsoft. E ressaltando também que nós já temos a versão 2013 disponível. Mas, como não faz muito tempo, uns 6 meses já que ela foi lançada, ou mais, quase um ano, muita gente ainda está usando as versões 2012 e 2010. O importante é ressaltar que todos os recursos que eu vou abordar aqui podem ser utilizados da mesma maneira na versão 2013 e 2010, né? Porque eu vou estar focando no básico, né? Eu não vou focar nenhum recurso que foi introduzido, por exemplo, na versão 2013. Tá? Então, vamos criar um novo projeto, né? Ou venho aqui File New Project, ou clico aqui New Project, e eu vou criar uma aplicação Windows Forms, né? Que é o nosso... Opa, aqui eu abri uma aplicação, deixa eu fechar aqui. Close Solution, File, New Project. Então aqui eu vou escolher a linguagem Visual C Sharp, o template Windows Forms Application, e vou dar um nome padrão aqui, que eu vou colocar arquivos
diretórios C#. Vou colocar um 2 aqui porque eu acho que eu já fiz um projeto com esse nome. Então vou dar um OK. Então o que nós vamos fazer? Eu vou iniciar aqui vou iniciar aqui o nosso projeto e eu vou mostrar aqui a utilização de algum desses métodos. Deixa eu falar um pouco da teoria. Bom, vou começar com a classe Directory. Então, como eu já falei, a classe Directory ela apresenta métodos estáticos que nos permitem tratar com diretórios e subdiretórios. Os principais métodos, ou membros, né, são create directory, que cria os diretórios, cria um diretório, né? O delete, exist, né? O delete ele deleta um diretório. O exist ele verifica se o diretório formado naquele caminho existe. Get create on time, que retorna a data de criação do diretório. Get current directory, que retorna o diretório atual. Get directories, que obtém o nome dos subdiretórios em um diretório, né? Get files, que retorna os nomes dos arquivos no diretório. Get parent, que retorna o diretório pai. Move um arquivo ou diretório e seu conteúdo. Set current directory, define o diretório atual. Enfim, eu tenho assim bastantes métodos, mas eu vou iniciar aqui com um método, criar um projeto aqui, né? Nós já criamos, e vou aqui começar com, vamos colocar aqui, visualizar a Solution Explorer, visualizar Toolbox, né? Pronto. Então aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, aqui dá. Então vamos lá, eu vou colocar uma caixa de texto, né? Eu vou selecionar esse formulário, vou definir aqui uma cor de fundo para ele, para dar um contraste melhor para a gente trabalhar. Backcolor, eu vou colocar aqui uma cor mais escura, vou colocar essa aqui. Bom, aqui vou alterar o nome do formulário, né, do título do formulário, tratando com diretórios. Bom, aqui eu vou dar um nome para essa caixa de texto que eu vou chamar txt origin. Tá? Vou colocar um botão aqui, aumentar aqui o tamanho dele um pouco. Vou colocar outro botão aqui. Vou selecionar os botões, vou aqui em Format, vou fazer ele do mesmo tamanho e vou alinhar ele, alinhamento ele no topo. Pronto. Bom, vamos dar o nome aqui. Vamos dar o texto aqui. Nesse botão, eu vou querer exibir os diretórios, né, a partir de um caminho que eu vou informar. E aqui, eu vou querer exibir os arquivos desse diretório. Tá? Então, vamos colocar aqui o nome btn arquivos, btn diretórios. Aqui eu vou colocar como padrão, para não ficar digitando, um texto aqui, C2 Então, continuando aqui, que eu tive que interromper o vídeo, nós temos os dois botões de comandos. Eu vou incluir aqui mais um text box, que é onde eu vou exibir o resultado, né? Então, esse text box aqui, eu vou dar um nome para ele, txtargs, né? E ele vai definir a sua propriedade multiline
como true, porque ele vai passar a exibir os arquivos e diretórios. Então aqui, deixa eu ver se eu tenho que definir aqui também a propriedade aqui, ó, scroll bars. Então eu vou colocar vertical para poder rolar aqui os arquivos no text box. Bom, então essa aqui é a minha interface inicial, né? Depois eu vou continuar aqui incrementando com mais recursos, mas inicialmente eu vou trabalhar com isso. Então eu vou utilizar aqui o método getDirectories e getFiles. Então vamos consultar aqui na documentação da classe Directory, né, o método, esses dois métodos, tá? Esses dois métodos. Tá aqui. getDirectories, está aqui. Obtém os nomes dos subdiretórios, incluindo os seus caminhos, no diretório especificado, tá? E note que ele tem aqui, eu tenho uma sobrecarga, né, onde eu posso informar, né, um critério. Na verdade, eu tenho mais de uma sobrecarga, né? Eu vou usar aqui o getDirectories informando somente o caminho aonde procurar. E o getFiles, né, que retorna os nomes dos arquivos, incluindo os seus caminhos, no diretório especificado, tá? Então, para isso, eu vou aqui no meu botão de comando aqui, ó, clicar duas vezes sobre ele para ter acesso ao evento click do botão. Quando o usuário clicar, eu vou utilizar aqui o código do evento que vai ser disparado. Bom, então vamos lá. É muito simples. Eu tenho que primeiro definir aqui o using, né, que é o namespace IO, tá, para mim ter acesso às classes. A classe Directory, no caso. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu poderia digitar Directory, olha, eu já tenho acesso à classe, ponto, e get directories. E aqui eu vou informar a origem, que é o caminho, né? Que vai ser aquele que o usuário digitar ali na caixa de texto. Bom, tudo bem. Aqui ele vai me retornar os nomes, né? Mas dessa forma aqui eu preciso tratar esses nomes. Então eu tenho que receber esses nomes em uma variável. Então eu vou definir aqui uma variável do tipo array, um array de strings, com o nome dir, de diretório. Tá? E vou atribuir aqui os diretórios obtidos no método getDirectories ao diretórios. Então eu vou ter um array contendo os nomes dos diretórios, né, a partir da origem que eu informar. Então o que eu tenho que fazer para exibir isso na caixa de texto? Eu tenho que dar uma das maneiras usar um laço, né? Posso usar for each, mas eu vou usar um laço for. Então, for int igual a 0. Então, vou de 0 a i. Então, olha, eu tenho que ir de 0 até quanto? Ele tem que ser menor ou igual ao quantos itens eu tiver aqui no meu array. Então, eu vou ter que usar o método count. Né? E depois eu vou incrementar o meu contador. E aí, eu vou exibir na minha text box
txt args. Então aqui eu vou usar aqui o incremento, né? E eu vou pegar o diretório, o array, né? A partir do item 0, né? E eu vou incrementar aqui um caractere que vai permitir que seja incluída uma nova linha, tá? Seria o equivalente ao CRLF, certo? Pronto. Então, com isso eu já consigo obter os diretórios e exibir na minha caixa de texto, tá? Então, eu vou partir a partir da origem do C, né? Então vamos executar o projeto e ver como ele funciona. Então aqui eu tenho, né, minha caixa de texto txt origem. A hora que eu clicar nesse botão, vamos ver o passo a passo. Vamos no passo a passo. Deixa eu vir aqui, né? Um código aqui, deixa eu colocar um breakpoint aqui, ó, e executar. Pronto. Então, a hora que eu clicar aqui, olha, ele entrou aqui. Então, ó, ele definiu aqui uma string que, a princípio, não tem nada, está nulo. Então, quando eu uso o método directory, eu estou passando para ele aqui, ó, note que ele já está recebendo o formato correto, que é C++. Então eu vou dar um... Aqui ele já pegou. Então, olha, eu tenho um array com todos os nomes e caminhos dos diretórios que tem na origem C _invertida. Tá? Note que ele começa do 0 e vai até o 38. Aí eu vou iniciar o contador e vou exibir. Então vou ficar em continue. Só que aqui eu cometi um erro. Tá? Eu esqueci de um detalhe. Aqui, olha, o que aconteceu aqui? Eu mandei ele ser menor ou igual a quantidade. Ele contou aqui quantos itens tem aqui. Vamos entender aqui que é importante. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, senão... Deixa eu parar o projeto. Então, olha, eu tenho 30, um array com 38 itens, né, de 0 a 37. E aqui, ó, no contador, a hora que ele me retornar, ele vai me contar 38. Então aqui eu tenho que, para ele não estourar aqui o limite, eu tenho que subtrair de 1 aqui, né? Que é base 0. Começa do 0. E o contador ele vai contar o número de itens. Então vamos lá. Eu posso, aqui novamente, posso continuar. Deixa eu tirar esse breakpoint daqui, senão ele vai ficar passando aqui toda hora, né? Pronto. E aqui ele me exibiu, né? Aqui os diretórios. Agora, eu vou colocar no botão de comando aqui para obter os arquivos. Só que para fazer isso eu vou dar uma incrementada aqui. Eu vou colocar aqui um text box aqui, né? E aqui eu vou usar como critério para ele me... eu vou chamar aqui de txt critério. E aqui eu já posso... Aqui, ó, eu vou usar a mesma lógica que eu fiz aqui, tá? Então eu vou definir
um array, né? Só que aqui é de arquivos. Então, a princípio eu vou trabalhar direto aqui. Depois eu vou mostrar para vocês uma maneira melhor de trabalhar com isso. Então eu vou usar a classe directory, get files, e aqui eu vou passar a origem, né? txt origem, que é a partir da onde, e aqui eu poderia só estar trabalhando aqui, tá? Dessa forma. Então eu vou trabalhar assim, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo, que a lógica é a mesma. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado que não é dir, né? Estou trabalhando num array aqui é de arquivos. Então veja bem, eu defini um array de strings args, onde eu vou armazenar os nomes dos meus arquivos. Eu usei o método getFiles, que vai retornar os arquivos, o nome dos arquivos naquele diretório, e aqui eu estou passando qual é o diretório. Aqui eu estou fazendo um laço for next, onde eu vou de 0 até eu conto quantos arquivos tem no meu array -1 e exibo aqui o nome desses arquivos naquela caixa de texto. Então vamos lá. Vamos executar. Então olha, aqui eu vou exibir os arquivos que está aqui na raiz do C. Tá? Aí ele me exibiu todos os arquivos. No meu caso não são muitos. Tá? Então, se eu quiser flexibilizar mais aqui, eu poderia passar para ele um critério, né? Opa, text. E como funciona esse critério? Funciona da seguinte maneira. Vamos supor que aqui eu vou digitar aqui um asterisco.txt. Ou seja, ele vai somente me exibir os arquivos com extensão txt. Então, olha lá. Não tem nenhum. Vamos ver. Vou colocar para ele exibir tudo, né? Vamos colocar aqui, ó, sys, extensão sys, asterisco ponto sys. Asterisco ponto back. Vamos ver o que está acontecendo aqui. É que aqui é o seguinte, ó. Aqui para mim eu tenho que limpar, né, o conteúdo antes de exibir, senão ele não vai limpar a consulta que eu fiz anteriormente. Então deixa eu limpar aqui e aqui, certo? Senão ele vai manter os arquivos exibidos aqui na text box. Então vamos lá, ó. Vamos colocar agora asterisco ponto sys. Ponto, ele está me exibindo só os pontos sys, ponto back. Se eu quiser trocar o diretório, ó, aqui eu vou exibir os diretórios que eu tenho e aqui os arquivos. Vamos pôr os arquivos txt que eu tenho no diretório dados. Ok? Então, o método getDirectories e getFiles, ele é muito interessante. Agora, foi isso que eu mostrei aqui. Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte. Toda vez que vocês forem tratar aqui com arquivos, é sempre que vocês tratarem a exceção, tá? Porque se ocorrer algum erro, seu programa ele não vai quebrar. Não foi o caso aqui, mas pode acontecer. Então, sempre que eu trabalhar com arquivos, diretórios, sempre usar um try catch, ok? Bom,
Vamos agora mostrar um outro recurso aqui, um outro método aqui. Eu vou colocar mais um botão de comando aqui. E aqui eu vou chamar esse botão aqui, ó, btn drivers lógicos. E aqui eu vou colocar o texto que vou exibir os drives do sistema, né? Exibir drives lógicos, né? E aqui no código, vou colocar no evento click, né? Eu vou limpar a caixa de texto, né? Que eu estou usando para exibir, senão ele vai ficar. Eu vou definir um array de strings chamado drives e vou receber nesse array, usando a classe directory, usar o método getLogicalDrivers. Ele não tem argumento. E aqui eu vou usar a mesma lógica. Vou usar o for. Só que aqui, em vez de ser arquivos, são os drivers, né? Aqui eu não estou tratando de sessão para ganhar tempo, né? Então vamos lá. Vou executar. Pronto. Tá? Estou usando aqui o método que vocês podem get logical drive. Ele recupera o nome das unidades lógicas no computador, no formulário. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio e vamos ver outro recurso que nós podemos usar. Então, vou usar aqui colocar um novo text box aqui e vou colocar dois botões de comando, um aqui, outro aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar diretório. Vou usar o método createDirectory. E aqui eu vou deletar um diretório. Então aqui eu vou colocar o nome, né? btn delete dir btn cria dir. Aqui eu vou colocar um txt dir e eu vou definir aqui um texto c:/dados macorati diretório 2014. Um nome bem assim para ser identificado facilmente. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou usar aqui o método delete para deletar um diretório e o método createDirectory para criar um diretório. Ok? Bom, e juntamente com esses dois métodos, eu vou também usar esse método, que é o método exists, que determina se um caminho ele se refere a um diretório, ou seja, se aquele caminho que eu estou mandando ele criar ou deletar, o diretório existe, porque senão vai ocorrer uma exceção. Então, sempre que eu tenho que fazer essa verificação. Então, vamos ao código. Então, eu vou usar esses três métodos e mostrar aqui para vocês. Bom, vamos iniciar com a criação do diretório. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, ó, aqui eu vou usar um try-catch. Vou dar um try, né? Um catch.
Eu não estou usando uma ferramenta que cria aqui esse try catch automaticamente, mas tudo bem. Então vamos lá. Então o que eu vou dar um if, né? Então eu vou usar o directory da classe, o método exists. Então, ó, o que vai existir? Eu vou informar o meu diretório na caixa lá de texto txtdir, tá? Então, se esse diretório não existir, é o not ali, o que ele vai fazer? Ele vai criar, né? Então eu vou dar directory. Note que ó, eu não estou criando a instância da classe, eu estou digitando a classe direto, né? Porque eu tenho um namespace aqui. Se eu não tivesse esse namespace aqui, eu teria que digitar aqui, ó. Teria que fazer assim, ó. System IO direct. Tá vendo? Eu teria que digitar assim. Então, como eu coloquei o namespace lá, então agora eu só digito o nome da... E o método. Eu vou colocar create directory. E eu vou passar para ele o caminho, né? Aqui, se ocorrer algum erro, eu vou exibir. Ou seja, opa. Vou exibir uma mensagem de erro, né? E aqui, eu tenho que concluir o meu else aqui. Porque ó, eu estou verificando aqui se esse caminho desse diretório não, que é o not aqui, o exclamação, não existir, então eu vou criar. Agora, se ele existir, eu vou exibir uma mensagem, né? Exibir uma mensagem. Diretório. Vou colocar txtdir, que eu estou querendo criar. Já existe. Pronto. Tá? Um código simples. Então aqui eu estou tratando as exceções e aqui eu estou verificando se o diretório existe. Então, olha, eu vou informar o nome do diretório aqui na minha caixa de texto txtdir e vou clicar no botão. Ele vai receber, verificar se existe. Se existir, se não existir, né, o not aqui, ele cria. Se existir, ele dá a mensagem. Tá? Então, ele, onde que eu mandei criar? Aqui, né? Então vamos lá, vamos executar. Então deixa eu abrir aqui a cdados, ó, eu não tenho diretório criado ainda, tá? Então vamos lá. Então, vou criar esse diretório. Deixa eu colocar o breakpoint aqui para vocês acompanharem. Então eu vou criar esse diretório. Então eu vou clicar no botão, ele vai verificar ó, se esse diretório existe. Como ele não existe, ele vai criar. Tá? Aí, pronto. Poderia ter colocado uma mensagem aqui, né? Diretório criado com sucesso. Bom, então vamos ver se o diretório foi criado. Deixa eu dar atualizado aqui, né? Atualizar. Aqui, ó. Macorati diretório 2014. Tá? Tá vazio. Tá, então agora eu vou criar novamente. Então, ó, o diretório já existe, né? Eu acabei de criá-lo agora. Tá. Então, o diretório já existe, tá? E aí ele vai sair. Ok? Bom, e agora vamos deletar o diretório. Para deletar o diretório, eu vou usar a mesma estrutura. Então, eu vou copiar e colar, tá? Naturalmente, eu só vou mudar os métodos aqui, ó. Tenho que verificar se ele existe. Ao invés de create directory, eu vou dar um delete, tá? E aqui a lógica é a contrária, né?
Se o diretório existir, eu excluo. Se não, eu falo assim, o diretório não existe. Ok? Entenderam? Eu removi aqui o não, porque eu quero deletar uma coisa que existe. Né? Então eu estou verificando. Ele existe? Existe. Então eu deleto. Ele existe? Não. Eu falo que ele não existe. Ok? Então vamos lá. Então o diretório existe, né? Eu vou deletar. Então vamos lá. O diretório está aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Eu vou deletar. Tá? Ele deletou, pode ver que ele não está mais ali. Certo? E agora eu vou mandar ele deletar de novo. Só que ele não existe, ele vai dar uma mensagem de erro. Olha lá aqui, ó. O diretório não existe. Ok? Bom, então dessa forma, nós vimos aqui 4 ou 5 métodos. Né? Para concluir, eu vou dar um view aqui na toolbox. Né? Eu vou colocar mais um botão de comando aqui. E aqui, olha, eu vou colocar btn infodir. Aqui eu vou obter informações. Opa, aqui é o nome do. Né? Vou colocar o nome aqui do botão btn infodir. E aqui eu vou colocar aqui o texto, informações, né? Informações do diretório. Então eu vou no evento click dele, né? E vamos usar os métodos. Aqui, ó, get create on time e alguns outros métodos que nós temos ali nas classes, na classe direct. Então vamos lá, eu vou colocar date time, data criação. Então, ó, directory get creation time. Então eu vou passar qual diretório para ganhar tempo. Vou data hora de acesso. Aqui eu vou usar o get last access time, né? Vou colocar uma string raiz. Opa. Aqui eu vou obter o directory get directory root, que seria, vai obter a raiz, né? txt dir text. E aqui eu vou ter o diretório pair get parent. Então tudo isso eu vou exibir numa message box. O que ele está reclamando aqui? Eu tenho que passar isso aqui to string, certo? Ok. E aqui, apenas para ganhar tempo, o que eu fiz aqui, ó?
eu vou estar exibindo a data da criação, né? Estou usando aqui uma formatação short date string, a hora de acesso, exibindo a raiz e o diretório pai. São informações do diretório. Eu tenho mais informações, tá? Eu tenho mais. Eu poderia obter get last write time, get creation time, current directory, mas esses aqui já ilustra. Então vamos lá. Então, na hora que eu clicar nesse botão, ele vai exibir uma message box com as informações que eu obtive usando os métodos da classe directory. Então vamos lá. Pronto. Data da criação, 31/12/1600. Meu relógio aqui está, o relógio da minha máquina, ele não está legal, tá? Hora de acesso, tá? Raiz e diretório pai. Então, ó, ele está se baseando nesse aqui, né? Então vamos, se eu fizer esse aqui, ó, vou colocar aqui, vamos ver aqui qual diretório que eu tenho aqui. Vou colocar aqui arquivos de programas. O pai é o C, a raiz é o C, né? Aqui já está mais coerente. Se eu colocar dados aqui, então, dessa forma, nós vimos aqui alguns métodos da classe directory, né? Onde o create directory cria um diretório, o delete, aqui eu não usei obter o diretório atual, definir, esse aqui eu usei. E vocês viram que o caminho informado, ele sempre, no C Sharp, ele já me coloca no formato padrão usado. Tá? Então, na próxima videoaula, eu vou continuar vendo outros métodos da classe directory. Até lá!